Olá, gente. Uma boa noite a todos. Boa noite. Vamos começar mais uma live hoje, quarta-feira, dia 25. Não, 26, desculpa. Quarta-feira, dia 26, uma live especial com a Flávia. Inclusive, ela já está entrando aqui. Eu vou convidá-la. Peraí, só um minuto. Só um minutinho. Eu vou convidar para participar. Oh, meu Deus. Não. Ai. Flávia, chama para participar da reunião, por favor, para participar da transmissão. Você consegue me chamar aí? Porque fica mais fácil. Por favor, boa noite, gente. Para quem tá chegando agora, vamos começar mais uma live da Fraterna, da Sociedade Fraterna. E nós temos a Flávia Pedro, nossa querida Flávia. Peraí. Gente, eu só preciso convidá-la para entrar aqui. Só um minutinho. Não. Ai, meu Deus. Não estou conseguindo. Flávia, você consegue solicitar aqui para poder participar? Não tá aparecendo opção para mim. Por favor. Acontece essas coisas, né, gente? Aqui. Agora sim. Ah, obrigada. Agora deu certo. Gente, me dá um retorno como é que tá o áudio, como é que tá, se tá legal, se tá ruim, tá? Fico aguardando o retorno de vocês. Oi, Oi, querida. Flávia. Tudo bem? Tudo, boa noite. Boa noite, linda. Flávia, Prazer te conhecer. prazer é meu, primeira vez que a gente tá se vendo, né? Só tava se falando via telefone, via Verdade, mensagens. verdade, verdade. Deixa eu só arrumar aqui, que acho que tá tão Ai, que baixo. bacana, né? É ótimo, A né? gente Muita fica um gente pouco, a falando gente isso. fica um pouco ansioso, né? Ansiosa, porque é sempre um grande desafio, mas vamos lá. Ah, não, é ótimo, é ótimo. Ainda mais falar com você vai ser excelente. Flávia, primeiramente eu quero agradecer muito, tá? Você aceitar, participar, fazer essa palestra pra gente. Em nome de toda a Fraterna e dos nossos assistidos, as pessoas que assistem, os nossos ouvintes, sei lá como a gente queira falar. E nosso muito obrigado, tá? Por aceitar, por estar mais essa noite com a gente. Seja bem-vinda. E eu só preciso dar uns recadinhos antes da gente iniciar, tá bom? Tá bom. Pessoal, então, é o seguinte, essa semana eu tenho alguns recadinhos para passar para vocês. Primeiramente, sobre o curso doutrinário, todas as segundas-feiras, das 20 às 21h30, tá? Ele ainda acontece, para quem não sabe, é via online, não é presencial, né? Como todos sabem, a casa está fechada. E ainda dá tempo de estudar, tá, gente? Então vai atrás que ainda dá tempo. Nunca é tarde. Vamos lá. Já na área espiritual, estamos realizando entrevistas e atendimentos remotos. Sim, se você está precisando de atendimento, por favor, nos contate, tá? Nos chame, que a gente vai direcionar, se vai fazer esse atendimento, vai passar por um tratamento, enfim. Tudo isso via WhatsApp, tá bom? Já na área social, as entregas às sextas será no próximo sábado, dia 29/5. Então, por favor, gente, mais uma vez, eu venho aqui pedindo, vocês estão cansados de ver meu rostinho lá no Insta pedindo, mas é porque é para ajudar as famílias, né? E com toda essa pandemia, eu sei que tá todo mundo com esse problema, com essa dificuldade, às vezes é difícil, até quem tá trabalhando tem que agradecer. Mas se você puder fazer um esforcinho, sabe? A gente nem tá pedindo um valor exato, o que você puder doar é bem aceito. Nós temos o Pix, tá tudo disponível lá no nosso, aqui mesmo no Instagram, tá bom? Mas qualquer coisa é só contatar pelo WhatsApp, eu vou passar para vocês o número, tá? É o 3644-8610. Vou colocar aqui também na legenda, no chat. E último recado, o Evangelho no Lar também acontece todas as quartas-feiras. Hoje vai acontecer, logo após a live, vai acontecer às 21h30, tá? É pela plataforma do Google Meet. Acho que todo mundo já conhece, já está acostumado com o Google Meet. Todo mundo teve que aprender na marra. Bom, acho que é isso. Recados dados.
Só relembrando, 36448610. E agora sim, vamos começar a nossa live com a nossa querida Flávia. Flávia, bem-vinda mais uma vez. E a palavra é com você. Obrigada, querida. Obrigada, Vanessa. A Imagina. todos da Fraterna, assim, um grande abraço, bem afagador, que vocês consigam aí tocar os projetos, sempre com muita determinação, né? Porque é importante que a gente continue, né? Então, Vanessa, esse tema que eu coloquei como conforto é um tema que me chamou bastante atenção. A gente adotou um livro que chama-se Caminho, Verdade e Vida, Uhum. de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a gente adotou esse livro, é um dos livros do mediúnico do nosso curso. Uhum. E eu sou uma das facilitadoras e eu fico com essa responsabilidade desta parte. E na sexta-feira, dando essa reflexão sobre esse tema conforto desse texto, eu falei assim, nossa, acho que vou pegar esse gancho aí e vou fazer a minha live em relação a esse tema, porque realmente é algo que nos remete a uma reflexão muito importante, né? E nessa condição de conforto, na verdade, não vou me basear, vou falar algumas coisas do capítulo 11 do livro Caminho, Verdade e Vida, mas eu quis fazer realmente uma reflexão sobre essa situação, mergulhando nesse título, né? Então, assim, é uma palavrinha pequena, conforto, e que tem uma profundidade muito grande de significado, né? Só que a gente, muitas vezes, a gente interpreta essa palavra como associando a um conforto material. Então, uma hora a gente quer comprar uma casa, ou vende a casa, troca a casa, compra carro, vende carro, é aquele desafio constante, né? Então a gente consegue ter aquele prazer, consegue ter aquela alegria, né? De conquistar as situações dos bens materiais. Porém, trabalhando uma vida inteira, a gente só pensa numa situação. Ah, quando eu me aposentar. Ah, mas quando eu me aposentar, né, eu vou Todo mundo viajar, quer. eu vou estar confortável, né? Ô, Eu Flávia, já estou com a minha casa, eu já estou com o meu carro, aí eu estou aposentada com dinheirinho no banco, e aí a minha vida está sossegada. uhum. Flávia, Será que desculpa te bem cortar só um pouquinho. É que tá? a gente costuma fazer nossa prece inicial. Você faz a nossa prece Eu para me começar? perdoa, me perdoa. Imagina, imagina! É que você estava apresentando o seu tema, né? E tava interessante. Tudo bem, tranquilo. Mas vamos fazer uma prece para todo mundo entrar nesse padrão. Vamos. Pode ser? E nesse embalo, então, e nesse embalo desse conforto que a gente tanto busca, nesse momento nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, amado Mestre, agradecer por essa oportunidade, por essa palestra, por esse conforto, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor Jesus. Que vós possa nos permitir estar cada vez mais fortalecidos no bem, fortalecidos no caminho do amor, que a saúde do nosso planeta Terra, não somente do corpo, mas também a nossa saúde mental, possa estar aí fortalecida em Teu nome, através de todos esses amigos tão maravilhosos, espíritos abnegados, benfeitores, que tanto nos ajudam. Obrigada, Mãe Maria, por toda a proteção, por todo o amparo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Ai, ótimo.
Obrigada, Flávia. Ah, Agora querido. sim, vamos retomar, né? Eu até te falo, você estava falando do conforto, da Então, e eu capacidade estava de falando, sabedoria. né, que esse tema é um tema, assim, que me deu uma grande reflexão, uma grande vontade de estar falando hoje, e a gente bota tudo isso como uma inversão de valores para a parte financeira, para a parte material. E aí a gente fala assim, ah, eu quero sossegar. E será que é bem isso, essa palavra, conforto, que Jesus tanto nos disse? É isso que ele nos ensina? Então, eu fui aqui no dicionário e, consultando ele, eu encontrei várias situações que falam de bens materiais, né? Mas eu encontrei também o seguinte: conforto, ação ou efeito de confortar, de demonstrar solidariedade nos momentos de aflição ou de infortúnio, a consolação, o consolo. Então, ele também reflete este outro lado, que é tão importante. Aí a gente já inicia esse processo. Então, assim, quando Jesus, no capítulo 11 desse conforto, no texto Caminho, Verdade e Vida, inicia esse texto de Emmanuel assim: se alguém me serve, siga-me. Quem disse isso? Quem disse isso foi Jesus. Está em João, capítulo 12, versículo 26. Muito bem. Se alguém me serve, siga. Nós podemos observar que nós temos dois verbos muito importantes aqui: o servir e o seguir. Jesus, ele nos oferece o tempo inteiro a sua presença fiel, a sua presença leal. Mas ele é imperativo em segui-lo em serviço, né? Não adianta outro caminho. Então, se alguém me serve, segue-me. Então, como ele é imperativo nesse seguir em serviço, a gente vai encontrar o que nisso? A gente vai encontrar esse amoroso afago, esse amoroso conforto. Nós somos convidados todo amanhecer, todos os dias, ao divino concerto, né? É a oportunidade que nós temos diária de nos ajudar, nos reinventar. E como nós já somos capazes de fazer parte dessa era nova, esse é o tempo do agora, porque nós temos toda essa parte de Cristo iniciada. Nós temos todos esses ensinamentos em nossas mãos, né? Através de todos esses ensinamentos e de toda essa doutrina maravilhosa que sempre nos ajuda. Eu anotei aqui o seguinte: o tempo é agora, em que a moral evangélico-cristã, iniciada pelo Cristo, nos ensina a fazer a emergir o homem renovado pela caridade, que, segundo Jesus, significa benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 886. E aí eu falo, nossa, que palavras lindas, né? Mas o que significa benevolência? O que significa indulgência e o perdoar? Então, quando Jesus mostra para a gente que nós temos que ter benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, ele diz assim: benevolência.
tenha bons princípios, seja caridoso, queira o bem das outras pessoas. Quando se fala de indulgência, a gente fala que a gente tem a disposição de se perdoar e perdoar as imperfeições das outras pessoas. E quando a gente fala do perdão, é um processo que ele tem que ser voluntário, daquele que te agrediu e que você precisa tirar esse peso do seu coração, do seu ombro, para que você possa caminhar com mais tranquilidade. Então, tudo começa a partir daí. Quando a gente começa a aprender a ouvir, querer entender e processar o significado das palavras, né? Aí nós vamos começar a ter uma mudança. E essas mudanças, mesmo que sejam pequeninas, elas vão aumentando. A partir do momento que você vai aprendendo a escutar mais, estudando, pesquisando, saindo da sua zona de conforto, né? Dando a sua carinha para bater, no bom sentido, é óbvio, Uhum. mas sempre tentando se superar. Então, quando nós começamos a ter esses despertamentos, nós começamos a entender o significado das palavras, associados aos ensinamentos de Jesus, esses despertamentos promovem as mudanças, elas vão sendo pequenas e daqui a pouco elas estão sendo revolucionárias. Quando a gente vê, a gente fala assim, puxa, quem te viu e quem te vê. Eu sou prova disso. Olha, Vanessa, sou prova disso, porque eu era muito terrível quando eu era jovem. Eu Eu acho que era, todos eu nós. tinha, eu sou descendente de italiano, né? Então, Olha. assim, a minha fala já parece uma briga. Mas quando eu era jovem, tinha um temperamento bem forte. E a doutrina, essa maravilhosa oportunidade da doutrina, ela acaba fazendo com que a gente vá associando mesmo toda essas palavras, essas situações, e aí você vai refletindo naquilo que vale a pena e que é bom para você seguir e aquilo que realmente você só perde tempo, você só perde energia, né? Uhum. Então, assim, vai mudando o nosso interior. A gente vai amadurecendo, a gente vai encontrando nos pequenos amigos ali, nos coleguinhas, né? As referências. Sempre tem um anjinho bom, disfarçado de amigo, que vem e fala assim, ó, você não acha que você podia avaliar um pouco mais essa situação sua? Uhum. Será que você não poderia? Vai lá estudar com a gente. Porque nós não temos a resposta do outro. Porque todos nós temos a resposta dentro de nós. Então, nós precisamos avaliar toda essa situação para que as respostas elas venham ao nosso encontro. E só é possível fazer isso quando a gente se permite, não é isso? Então, quando a gente vai buscar todo esse conforto lá no NEND, quando a gente tem os atendimentos, agora a gente não está tendo, mas a gente atende muita gente também por telefone, Uhum. vem com muitas aflições, não sabe o que fazer. Eu falo assim, olha, assiste uma aula nossa, vamos aqui juntos fazer uma oração, vamos clamar a Jesus uma resposta para você. Avalia se toda essa situação sua não é uma carência, não é um egoísmo,
não é um sentimento de orgulho, né? Não é a sua vaidade que está aflorada. Ah, mas você acha isso? Eu falo, não, eu não acho nada. Eu só penso que você se destruir ou você estar infeliz é algo que não está certo. Então, há a necessidade de uma reflexão, de uma busca desse seu encontro consigo mesmo, das respostas que só você pode lhe dizer. Ou então, o bendito, né? A bendita consciência, quando você dorme ali e pede que vocês se encontrem, né, com um benfeitor amigo, com o seu mentor, para que ele possa te inspirar num caminho melhor do bem. É importante dizer que o se acomodar, não falei da aposentadoria, mas tem muita gente que mal começou a trabalhar já quer se aposentar, né? Tem muitos. Então, mas tudo isso tem um fundo emocional de insegurança, de não se sentir capaz, de não ter a coragem. Não é por maldade, mas é por falta de preparo mesmo, né? O medo de se conhecer, o medo de se arriscar. E acaba se acomodando. E essa acomodação, ela pode ser de vários aspectos. O mais comum é você se acomodar dentro de um relacionamento, dentro de um departamento de profissão, que ali está numa zona confortável, né? E naquilo você vai se paralisando e você vai criando o quê? Uma dependência. Não somente a dependência financeira, mas também uma dependência emocional. Essa dependência, ela não vai te fazer feliz, ela te ilude momentaneamente, mas ela não te agrega valores, né? Você pode estar cansado, mas a partir do momento que você é desafiado e que você começa a aprender várias situações, você fala para você mesmo, puxa vida, hein? Você está fazendo coisas bacanas e isso é a realização de você estar se colocando à prova. É você estar servindo não somente a você, mas a todos que estão ao seu redor. Então, quando você entra nessa zona de conforto e você se acomoda, isso se torna perigoso, pois nós necessitamos muito de estar servindo. Tem pessoas que falam para mim, Flávia, eu vivo com angústia, eu vivo com vazio no meu coração, eu não sei o que é esse vazio. Às vezes eu falo, vem aqui num sábado trabalhar com a gente, fazer o trabalho de voluntário, desse projeto tão lindo que a gente faz, distribuições de cestas, arrecadação de roupas, calçados. A gente tem uma tribo lá no Pico do Jaraguá que a gente leva mantimentos e a gente enxerga ali situações muito difíceis, o Natal nas comunidades, né? Vem enxergar um pouco este lado, para você tirar as suas próprias conclusões do que é esse vazio, né? E Uhum. muitas vezes as pessoas vão e elas falam, puxa vida, Flávia, eu melhorei muito. Eu falo, então, sabe o que era isso? Era esse amor imenso que estava guardado no teu coração e não tinha para onde dar, para onde servir. Ele estava aí te sufocando, ele estava te machucando. E você acabava sendo uma pessoa
que, na verdade, você não é. Então, as pessoas, às vezes, elas não identificam essa necessidade do servir e vai se angustiando e vai se maltratando. E aí elas vão se entristecendo e não vão se encontrando. Então, o que Jesus nos ensina? Ele nos ensina que amor e caridade são as ferramentas para qualquer mal da nossa alma, né? Eu anotei aqui também o seguinte: Espiritismo é uma filosofia de bases científicas e consequências ético-morais. O Consolador prometido que tanto Jesus nos falou, né? Vem aí através dessa doutrina maravilhosa. Quando Jesus disse que iria nos presentear e nos trouxe o Consolador prometido, a divina expressão consoladora que nos desperta ao exercício do bem e da caridade, da humildade e do amor, é realmente a doutrina espírita. É essa mudança que a gente faz, né? De comportamento, de sentimento, a gente amplia a nossa visão, o nosso campo, e a gente entende que as nossas dores, às vezes, são muito pequenininhas diante de tantas dores que a gente encontra por aí. E aí a gente fala, meu Deus, como é que aquele bendito consegue ficar, aquele pai desempregado, ficar na rua com 3, 4 crianças e a mulher trabalhando de faxina e voltando para que casa? Para debaixo da ponte. Tá cheio, tá cheio. A gente faz esse trabalho na rua com o doutor Antônio, que é um outro amigo, parceiro, irmão maravilhoso que nos ensina muito. E a gente ajuda, né? Nessa parte. E aí a gente enxerga aquela família inteira na rua, você fala assim, meu Deus do céu, e eu estou reclamando, falando que minha casa é pequena. Pequena é a minha visão, né? Uhum. Que eu tô lá, tô agasalhada, tô tranquila, tô segura, tenho meu emprego, tá tudo certo. E tá lá aquelas crianças, tudo jogado, meus filhos, tudo banhado, tudo alimentado. E aí a gente se confronta com os verdadeiros valores da vida. E aí quando eu estava lendo esse tema conforto do livro Caminho, Verdade e Vida, eu lembrava a cada cena de cada semana que a gente vai fazer essas ações sociais e o como isso, quando eu olho para trás, eu falo, como você estava iludida numa situação, acomodada numa condição, né? Qual é a base de Jesus? É o amor e a caridade. Suportando as vicissitudes e tribulações temporárias, para que sintamos o alívio e o conforto espiritual. Servir ao Mestre é seguir seus ensinamentos. Seu maior mandamento foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando ele fala, aquele que me serve, siga-me, Jesus só nos deu exemplo de amor e de caridade. Ele lutava por todos nós, ele nos afagava absurdamente. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, ele fala sobre a lei do amor, as instruções dos Espíritos.
Porque eu não posso falar de conforto, eu não posso falar de trabalho, de servir Jesus e segui-lo, se eu não falar do amor. Então, na lei do amor, onde que nós somos chamados para servir e amar? Primeiro, no seu lar, na sua casa, dentro da sua família, no seu trabalho, porque você precisa ter também as suas realizações profissionais. E na comunidade, em todos os nossos irmãos. O amor, ele é o requinte dos sentimentos. Então, quando a gente fala do amor, a gente precisa falar que o homem precisa deixar de ser individual e ele ser coletivo. Hoje, nessa época difícil que nós estamos passando de pandemia, eu não sei se você tem filhos, Vanessa, mas eu tenho dois. Eu tenho dois presentes de Deus, Rafael e Júlia. Rafael aos 19 anos e Júlia aos 15. São dois adolescentes. Como prender dois adolescentes em casa em 1 ano e meio? Estar isolados e o pai e a mãe, os meus cachorrinhos, aliás, que um está aqui no meu colo agora. Ai, meu Deus, que lindo! Ele vive comigo. Esse aqui é o meu outro filho. Oi, que lindo! E como é que se segura? Aí eu falo sobre a lei do amor. Aí eu digo para eles que a gente precisa parar de pensar só em si e pensar em todos. Nós somos relativamente jovens, mas a gente sabe que essa doença ela não tem idade, né? Ela afeta os mais velhos, mas ela também afeta os mais jovens. Então nós precisamos sempre estar segurando e conscientizando os nossos filhos ao menor perigo. Não dá para prendê-los, mas dá para tentar fazer com que eles corram menos riscos, tenham mais disciplina, se cuidem mais, usem máscaras. E não nos promova o quê? Uma doença. Você já pensou um filho saber que pegou uma Covid e passou para o seu pai, para sua mãe, que já tem aí, está na casa dos seus 60 anos, e dá uma complicação? Como é que fica a cabeça desse filho? Como é que se conserta depois essa culpa imensa que ele vai carregar? Então a gente tem que fazer esse trabalho de consciência. Olha, eu sei que você quer sair, eu sei que você quer receber seus amigos aqui, mas tenha disciplina. Vamos tomar alguns cuidados antes, né? Para que ninguém sofra e todos estejam seguros. É isso que Jesus dizia para nós. A escolha que você fizer, você terá efeitos dessa escolha. Então pense bem antes de escolher. Reflita bem sobre isso. A verdadeira felicidade, ela vem da aplicação desse verdadeiro amor. E é óbvio que os pais, eles conseguem praticar esse verdadeiro amor aos filhos. Mas Jesus nos ensina que não é somente aos nossos filhos, aos nossos protegidos, que nós temos que aplicar esse verdadeiro amor. A gente tem que entender a doença do outro e se condoer com ela e orar por aquela pessoa. Nós temos que estender a mão amiga
para aquele que tem fome, porque a fome não espera. O frio, ele mata também. E aqueles que moram na rua, as roupas não seguram, porque estão constantemente molhadas, sujas, enfim. É diferente de nós. Então, não existe o julgamento, precisa ter a ação. E a ação é o servir. A ação é você se colocar realmente no lugar do outro ali e dizer a ele: eu entendo você. Eu não estou na sua pele, mas eu estou aqui para tentar te ajudar de alguma maneira. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor a seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama porque não conhece as angústias da alma nem as do corpo. Então, aquele que verdadeiramente pratica o serviço do bem, do amor, da caridade, que ama sem condições, que ajuda sem olhar do lado. São pessoas que ficam menos doentes, porque não fica aquilo se remoendo dentro de si. Fala para mim, Vanessa, quanto tempo nós temos? Não, a gente ainda tem tempo. Fica tranquila, tem uns Ai, 20 minutos ainda. que maravilha. Então eu posso falar mais. Pode, Quando a pode sim. gente... Que bom. Quando a gente fala sobre o conforto, quando você tem uma família, já peguei casos assim, que a gente não tem uma tolerância muito grande, os pais estão mais velhos, estão dando problemas, acamados, e as pessoas falam: ai, Flávia, eu não quero colocar numa casa de repouso, Flávia, eu não quero, não me sinto. Sim, avalia. Você consegue cuidar dessa pessoa? Você consegue? Você tem tempo de estar ali monitorando uma cuidadora para ver se não está sofrendo nenhum problema? Aí as pessoas choram. Mas é meu pai, é minha mãe. Eu falei: eu sei que. Mas observe o seu limite nessa situação. Será que se você não tiver mais solto, você não vai conseguir dar um amparo maior, aquela qualidade de atenção que o seu pai e sua mãe realmente precisam? Precisa pensar nisso antes de ter qualquer julgamento, preconceito e ficar uma punição. Ai, porque eu não sou capaz. Gente, nós somos imperfeitos. Tá tudo certo. Mas você precisa fazer de uma maneira com que o seu pai e a sua mãe sinta o seu amor, sinta o seu aconchego, sinta o seu zelo, sinta o seu respeito e, sobretudo, sinta a sua gratidão. Não adianta você estar ali dando banho no seu pai ou na sua mãe e desesperado sem saber se fez bem ou se fez mal. A mesma coisa da mãe que tem um filho acamado e que não sabe direito como cuidar, e ela se pune, e ela fala: mas eu sou a mãe dessa criatura, eu preciso saber. Mas eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar da casa, eu tenho um outro filho, eu tenho um marido, eu preciso fazer comida. Como é que faz? Ninguém aqui é super-herói. O pai de família que perde o emprego, ele se sente o quê? Ele se sente nada. O valor moral dele perdeu, porque eu não estou trazendo dinheiro para minha casa e eu não mereço nada.
São esses dogmas, esses tabus que precisam ser dissolvidos, porque não é isso que é o verdadeiro amor. Não é isso que é o verdadeiro conforto. É você fazer com qualidade tudo o que você puder. É você realmente se entregar de uma forma muito transparente a tudo aquilo que você se propuser a fazer. O Jesus, quando ele é imperativo, que você precisa servir, não é servir desleixado, é você servir com amor. E quando que a gente serve com amor? Quando a gente dá o melhor da gente. Às vezes, não é o pão que vai matar a fome, que vai resolver o problema. Às vezes é 5 minutos de atenção, é um abraço, é um olhar bem sério, bem penetrante na sua esposa e dizer: minha querida, eu amo você. É você ter coragem de pedir desculpas e refletir sobre suas ações e tentar mudar. Porque é tudo muito mais fácil a gente destruir do que a gente construir. E se é difícil construir, se a gente tem os ensinamentos de Jesus junto conosco, aí fica um pouco mais fácil. E quando a gente tem uma equipe inteira trabalhando com você, eles não imaginam quão bem faz um para o outro. Então eu escuto assim lá no Núcleo Espírita Mãos Dadas: ai, Flávia, você é a luz que iluminou aqui a minha vida. Ai, querida, muito obrigada. Mas essa pessoa está ali, direto com a gente, trabalhando, se doando, se dedicando, traz situações bacanas, promove um ambiente maravilhoso. Quem está ajudando quem? É uma união, né? Aquele anel que vai se formando, uma corrente muito grande. Eu falo, benditos são os amigos, que eles são realmente os nossos irmãos de uma caminhada, de uma jornada inteira. Eu costumo dizer que o pessoal do Nende é a família Nende, porque todos ali, eu sinto como todos fossem meus irmãos, meus amigos, meus companheiros de jornada. Um pouquinho antes da gente entrar na live, eu fiz um vídeo lá para eles e falei assim: gente, eu preciso de vocês comigo. Porque não tem sentido o servir sem ser o coletivo. Nós precisamos nos ajudar e nós precisamos seguir em frente com coragem, com determinação e com muito amor. Aí eu estava pesquisando sobre algumas mensagens para falar para vocês sobre o conforto. E nós temos alguns amigos espirituais bem atuantes no núcleo espírita, que a gente conta aí com as orientações. Nós temos a benfeitora Marielle, que é a nossa porta-voz espiritual. Temos vários espíritos maravilhosos, abnegados, amigos assim, que nos ajudam muito nessa caminhada, nos orientam muito. E eu estou buscando uma mensagem de André Luiz, de Emmanuel, de Chico Xavier, né? Eu gosto muito do Divaldo, Joana de Ângeles, e eu estudando ontem,
eu recebi uma inspiração e eu gostaria de ler para vocês. Vanessa, quanto tempo nós temos? Tem 15 minutos. Tem tempo. 15? Tem. Então, 10? Tem. Não, 5? tem. Não, 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 não. Fica tranquila, tem tempo. Tem 15 minutinhos ainda. Dá Tá para ler bom. pegar. E aí, buscando essa mensagem, recebi essa psicografia de um espírito muito amigo, muito querido, chamado Walter, e que a gente, ele coloca como um apelido Van. Mas antes de ler a mensagem, ele pediu para eu não falar, mas eu vou falar. E ele está me assistindo, Uhum. eles estão me assistindo, vão me matar. Mas assim, eu quero agradecer imensamente à família Nende, a todos aqueles que estão lá conosco, verdadeiramente lutando, e que, olha, são bastante. E eu me sinto, assim, muito afagada com cada um de vocês. Agradecer à fraterna que sempre dá essa oportunidade para essa filha de Deus aqui falar um pouquinho, mas eu nunca sei se eu mereço tanto. Mas eu preciso agradecer os facilitadores do Nende, que são esses professores da parte doutrinária, que nos ajudam muito, principalmente da parte mais especial, assim, o nosso diretor doutrinário, Marcos Mioto, a Heidi, que chegou para mim e falou assim, puxa, mas você podia complementar com a lei do amor. Te agradeço, Heidi, do fundo do meu coração, que você foi assim, ó, 10 nesse quesito, de me ajudar muito nisso. Ao Benzati, ao Marcos Caladian, a Cristiane, a Fátima, a Irlis, a todos vocês que estão sempre assim, ó, com esse abraço muito grande. Ia falar o nome de todos vocês aqui, vocês são muito importantes para mim. E aí, nessa mensagem, veio assim, querida, aquele que escuta, afaga-te através do trabalho bem executado. Impulsione-se e movimente o corpo e a mente. A vida é porta aberta ao desenvolver-se. É escola que permite crescer, aprender e se renovar. Promova o exercício do bem, da caridade, através do amor. Permita-se aprender, permita-se ser feliz. O maior desafio está em vencer o desânimo, o egoísmo, o orgulho. São bagagens pesadas e atrasa o caminheiro. Portanto, quando o cansaço quiser te derrubar, acelere o passo. Quando o egoísmo ou o orgulho te fere e a tristeza quiser fazer morada em seu coração, ore a Deus, para que a luz consoladora venha a teu encontro. Receberás não somente o consolo momentâneo, mas estarás resgatando as virtudes tão importantes para a sua caminhada. Coragem, sabedoria, disciplina, humildade. Coragem para seguir em frente. Sabedoria para as escolhas mais edificantes. Disciplina para bons hábitos. Humildade para alcançar todas as oportunidades que essa escola chamada vida te oferece. Portanto, inicie o processo de superação. Você merece encontrar a paz e o conforto espiritual que tanto procuras. O momento é agora. Luz Van. Essa foi a mensagem do nosso querido amigo benfeitor, seu Walter,
que nos diz com muito amor, com muito cuidado, com muita propriedade, sobre esse conforto espiritual que tanto nós precisamos, essa felicidade imensa que nós só vamos adquirir se a gente seguir, servir, sempre com a caridade, sempre com o amor, tendo a coragem de se desdobrar, de sair da zona de conforto, porque o conforto é justamente você trabalhar, você servir, você não se acomodar. É isso que eu tenho para dizer hoje para você, Vanessa, e a Edi. Eu agradeço muito ela por todo esse carinho, que ela esteja cada vez mais firme, forte nessa jornada. E agora, o que que eu faço, Vanessa? Primeiramente eu quero agradecer, porque eu amei a palestra, Muito amei o obrigada. tema. Acho que o tema foi perfeito, perfeito, eu adorei. Eu Que gosto de bom. pegar alguns pontos assim, você tocou em pontos importantes, eu acho. Importantes Sim. para a época que a gente está vivendo, para esse momento de pandemia, e eu acho que ajuda a todos isso. Fantástico, fantástico, parabéns. Ótimo, ó, palminhas por Obrigada. todos. Nossa, Muito muito obrigada. obrigada. Muito obrigada por todos esses coraçõezinhos, viu? Você vê, olha Vocês quanto são coração! maravilhosos. Tá Olha, cheio! bastante gente. Fiquei muito feliz. Quase 50 pessoas. E eu tô assim, Passamos de 50, que agora deu uma caída, mas passamos, né? passamos de 50, sim. E Que ó, a Edi tá maravilha. mandando um beijão, ó. A Edi, ela tá se recuperando, ela tá quase ótima. Quase, ela Vai tá em estar ó. processo. Mas é bom para ela se recuperar totalmente. Mas eu agradeço por ela e por todo mundo da Fraterna e todos que assistiram você hoje. Foi demais. Muito obrigada. Fantástico. E agora nós vamos fazer uma prece final. Isso, por favor. Então, mais uma vez, Senhor Jesus, nós agradecemos por esse momento, por esse desafio. Agradecemos tudo que somos, tudo que temos, pela nossa família, pelo nosso trabalho. Senhor Jesus, promova alegria, bem-estar. Aquele que nesse momento sente a solidão, sente tristeza, está perdido, está aflito, angustiado. Tira dele, Senhor Deus. Promove essa oportunidade de se reencontrar, de se refazer, de se ajustar. Que o nosso planeta Terra possa ser nesse momento iluminado por todos nós, nessa luz imensa de amor. Sopra, sopra, Senhor Deus, nos pulmões de cada um que estão nos hospitais, neste momento, sufocados por essa doença. E permita, Pai, que todos nós tenhamos uma imunidade boa, para que a gente não pegue essa doença e para que a gente caminhe com coragem, com determinação, com disciplina e com amor, no trabalho do bem, a nós e ao nosso próximo. Que sejamos instrumentos de paz, de amor, do abraço afagador, através de uma oração sentida ao nosso irmão que tanto precisa. E que nós nesse instante, possamos ser banhados com a tua luz bendita, para que essa alegria se resplandeça em nosso lar, em nosso trabalho e a toda a comunidade. Gratidão mais uma vez por este momento tão importante. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus.
Muito obrigada mais uma vez, Flávia. Nosso muitíssimo obrigada. Foi maravilhoso. E agradeço todo mundo que participou e acompanhou do comecinho até o final. Estou muito feliz, muito obrigado mais uma vez. Um beijo para todo mundo. Que Deus te abençoe, Vanessa. Amém. Você é um amor de pessoa e um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Viu? Espero nos encontrarmos pessoalmente um dia, né? Em breve. Com certeza. Com certeza. Logo, logo. Logo, logo. Uma boa noite, Flávia. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite, querida. Tchau, gente. Tchau, tchau. Beijo.